Agradecer a Deus pelos 77 anos que Deus concedeu ao meu pai, ao nosso pai, que está conosco. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, Ana Maria. Se não fosse a união de ambos, nós 6 filhos não teríamos sido gerados. Louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, o Alexandre, a Deni, a Daí, a Denise, a Denise. Conosco somaram-se as nossas esposas, a Celeste, a esposa, os meus cunhados, a Giovana, a Daniela, também meus cunhados, Augusto, Thales, os sobrinhos que Deus nos deu, nossos filhos, nossas filhas que estão conosco aqui. Também agradecer a Deus porque tem 2 dos nossos tios, o Geraldo e o Valdemiro, que são irmãos do meu pai, que estão aqui, a outra tia Irene, ela mora lá em Montes Claros, não teve condições de chegar. Agradecemos a Deus pela vida deles também. Temos poucos meses aí que a nossa outra tia, a nossa Maria, que era uma das irmãs do meu pai, também faleceu. A gente vinha aí nesse resquício de luto por causa do falecimento dela. Louvamos a Deus também pela vida das tias, irmã da minha mãe, que estão aqui, a tia Argentina, temos os nossos filhos, a Dona Maria, também que era tia nossa, cuidada da minha mãe. E eu agradecer a Deus, porque Deus deu a minha família o privilégio de termos Diácono Antônio, o irmão Antônio, o irmão Toninho, pastores que nos falaram aqui, a forma carinhosa como os irmãos o tratavam e o consideravam aqui. Então louvamos a Deus por nos dar esse privilégio. Temos o nosso pai e durante os últimos 37 anos de sua existência, ele compartilhar a sua vida e nós podemos compartilhar ele com essa igreja em Cachoeira do Vale. Chegamos aqui a 7 de abril de 1988. Pastores, a começar por eles, saudosa memória, e todos os demais pastores que aqui pastorearam a nossa igreja durante o tempo que meu pai serviu aqui, nós agradecemos a Deus. Hoje temos aqui o pastor Sidney, que é o pastor atual, pastor Cláudio, que foi o antecessor dele, o anterior, pastor Claudinei, que também está aqui, são os irmãos que pastorearam, os demais, alguns já adornam o Senhor, mas com todos eles, nossa família, especialmente meu pai, aprendeu muito, serviu com amor, com carinho, com dedicação. O que o pastor Cláudio mencionou aqui é bem verdade, nunca ouvimos em nenhuma confusão, Isso para nós é honroso, saber que em meio a tantas as pressões, diversidades, circunstâncias, tentações que a gente vive nesse mundo, mas é possível, se a gente manter a serenidade, manter a calma, manter a paciência, o equilíbrio, nós vamos vencendo com a graça de Deus sobre nós em todo o tempo. Somos uma família que temos, assim como todas as demais, nossas imperfeições, nossos pontos de melhoria, nossas falhas, nossas fraquezas, mas o propósito nosso, o objetivo nosso, juntamente com os irmãos, é a gente batalhar pela nossa salvação, pela qual o Senhor Jesus deu a vida por nós. Temos aqui o pastor Matusalém, sua esposa Irmã Silvânia, e outros que estão aqui também, que nos conheceram desde quando nós nos convertemos, lá no bairro São José, nos idos de 1980, quando minha mãe foi para a igreja, no domingo, assim como ontem, estávamos à tarde em casa, meu pai tinha ido trabalhar no usina, de 1523, e nós ali com a minha mãe em casa, eu, o Alexandre, hoje o pastor Alexandre, o Andei, éramos apenas nós 3 filhos à época, e minha mãe ali fechou a casa e falou conosco: fica aqui, que eu vou lá na igreja, e vou aceitar Jesus como Salvador, e daqui a pouco eu volto. E ela foi no culto, lá no bairro São José, ainda nós chamávamos de igrejinha, pastor João dos Santos Aéreo, pastoreando a igreja, ela chegou, falou no porteiro, o porteiro levou o conhecimento do pastor. O culto deu um tempinho, no intervalo do culto,
Minha mãe entrou com meu irmão Adeli, levantaram as mãos, aceitaram Jesus como Salvador e o culto virou festa. Porque a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E daquele momento para cá, hoje estamos aqui vendo os frutos. Velando meu pai, vamos daqui a pouco levar ao túmulo, mas da conversão da minha mãe, aqui minha tia argentina, cadê ela? Por gentileza, que é? Essa é a irmã mais velha da minha mãe. Ela aceitou Jesus primeiro, e através dela, depois minha mãe e outros dos nossos familiares, obrigado, pode sentar. Hoje nós estamos vendo o fruto, velando meu pai, mas após a conversão da minha mãe, meu pai, depois de algum tempo, foi para a igreja, aceitou Jesus. Aí os anos passaram, congregamos no bairro Alvorada no tempo, de 1988 para cá, estamos aqui. E o Senhor preparou para nessa casa, nessa igreja, onde ele serviu o Senhor como porteiro lá na igreja, começou lá na portaria, como diácono, como tesoureiro, como ajudador. Hoje nós estamos velando ele aqui, mas nosso coração consternado, choramos, mas louvamos a Deus, porque nós sabemos o endereço que ele chegou. E se nós perseverarmos nesse caminho, como dizem os pastores aqui, não é um adeus, mas até breve, porque esperamos Jesus voltar a qualquer momento para nos levar para o céu. Então, meu muito obrigado ao nosso antigo pastor presidente, pastor Carlos Matias, por todo o apoio, por cuidar para o meu pai, para a minha família, mesmo na ausência aqui. Nossa gratidão a Deus pela vida do nosso muito pastor presidente emérito, pastor Adão Alves de Araújo, do qual também meu pai gozava de uma amizade, uma confiança, um respeito e um carinho muito grande. E a nossa igreja aqui em Rancho do Vale, muito obrigado a cada irmão, a cada irmã, os presentes, aqueles que não estão aqui, aqueles que já dormem no Senhor, mas tem a família aqui, muito obrigado, porque nós chegamos aqui em 88 e boa parte da minha família ainda permanece aqui, e a gente sente o carinho dos irmãos, tanto para conosco, e muito especialmente para com a vida do meu pai, que durante esses últimos 37 anos serviu a Deus aqui com os irmãos. Em nome da minha família, nos perdoe por alguma falha em quaisquer desses momentos. Amamos a igreja, amamos os irmãos, e nesse momento fica aqui a nossa gratidão a todos, em nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar com Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai continuar guardando os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso abraço, meu, da minha esposa Marceleste, das filhas aqui, gente, os pastores que vieram, aqueles irmãos aqui lá na nossa igreja de Carandaí, com aquela dona Maria, com a Daniela, uma Lidiane, esposa do cobertor, aos irmãos que puderam estar. Eu trago aqui de público também um abraço e a saudação para a minha família, para a igreja, do pastor Zé Tavares de Melo, que já foi pastor nessa igreja também. Ele não pode estar devido à saúde da irmã Marilda, mas ele manda saudação para a família, para a igreja. Pastor Isaac Almeida, que também está viajando, mas ontem nos contactou e também mandando a saudação, justificando a ausência. E pastor Geraldo Moura também, com motivo de viagem, ontem nos comunicou e pediu que a gente trouxesse aqui a igreja, justificação, mas ele também está conosco nesse momento, orando em nosso favor. Meus irmãos e irmãs e a minha família, muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.